Então o tema para a gente meditar nessa noite é andando sobre as águas. É um texto muito conhecido de cada um de nós. E a Bíblia diz que Jesus estava tão ocupado, passando por momentos difíceis no seu ministério de alguma forma. Imagina Jesus passando por momentos difíceis no seu ministério. Mas a Bíblia diz aqui, se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 14, no comecinho do capítulo 14, a Bíblia diz que João Batista tinha sido decapitado. João Batista era alguém importante no ministério de Jesus. Era alguém que tinha sido precursor de Jesus, ou seja, aquele que vem antes, o arauto, né? Já viu nesses filmes épicos, né? Quando um rei vai visitar uma nação, alguma coisa assim, antes do rei vai o arauto, né? Toca aquelas trombetas, né? Ou cornetas, e aí vem a pessoa anunciando: vem chegando o rei Arthur. E aí todos recebem o rei. João Batista era um arauto de Jesus. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus, né? E ele começa o seu ministério assim, de uma forma arrasadora, tremendo assim, que as pessoas iam para ouvi-lo no deserto, mas levanta uma perseguição contra ele. E com 6 meses de ministério, ele já tinha cumprido aquilo que Deus tinha chamado ele para realizar. A Bíblia diz então que João Batista é decapitado pelo rei, a mando do rei Herodes, né? Cortaram a cabeça de João Batista e entregaram numa bandeja, né, para Herodes. Decapitaram, cortaram a cabeça de João Batista. E aí no meio dessa tribulação toda, né, porque o ministério de Jesus, de João Batista, tem a ver com o ministério de Jesus e vice-versa. Ele veio para anunciar o início do ministério de Jesus. Ele veio para anunciar o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Depois Jesus vem pregando a mesma mensagem, né? Chegado até vós o reino de Deus. E aí a Bíblia diz que no versículo 13, depois da morte de João Batista, as multidões cercavam Jesus. O ministério de Jesus estava famoso, né? Conhecido em toda a região. Onde ele ia, tinha uma multidão de pessoas, né? Procurando por Jesus, querendo ser curadas por Jesus, querendo ouvir Jesus, tocar em Jesus, serem alimentadas por Jesus. E a Bíblia diz que no meio daquela confusão toda, ele retirou-se para um lugar deserto, né? Os estudiosos dizem que ele chama os seus discípulos para descansar num lugar deserto, para tirar férias, né, no lugar deserto, né? E aí quando ele vai para aquele lugar deserto, a parte, o versículo 13 diz que as multidões, sabendo disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra, e aí desembarcando, viu Jesus, uma grande multidão. Quando Jesus chegou lá para descansar, e não pôde descansar porque a multidão já estava lá esperando Jesus. A multidão já estava lá, aguardando por Jesus. E aí depois Jesus vê que aquela multidão não tinha o que comer naquele lugar. A Bíblia diz que ele se compadeceu daquela multidão, curou os seus enfermos. E aí depois ele acaba fazendo a multiplicação dos pães, dos peixes. Ele alimenta aquela multidão toda. E aí aquelas pessoas, depois de comerem, se fartarem, está dizendo no versículo 20, eles recolhem os pedaços que os discípulos recolhem que faltaram. E a Bíblia diz que aqueles que comeram e se fartaram foram quase 5.000 homens, cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então eu imagino que tinha ali no mínimo 15.000 pessoas ali. Então Jesus estava muito cansado. E aí Jesus fala para os seus discípulos, aí vai chegar no texto aqui que nós lemos no começo. E aí a Bíblia diz que ele fala, não, ele não pede, não, ele obriga os discípulos a entrarem num barco e passar adiante. Enquanto isso ele fica ali despedindo as multidões, e a Bíblia diz que
despedindo ele as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Imagina a agenda de Jesus aqui, irmão. Só pensa um pouquinho. Ele sai para descansar, ele chega, não dá para descansar, porque tinha muita gente já querendo ouvi-lo, querendo tocar nele, ser tocada por ele. E aí agora ele passa o dia todo ali, atendendo aquelas pessoas. E aí ele despede os seus discípulos. Não, pode ir, deixa que eu vou ficar aqui sozinho com essa... Vou despedir as multidões. Ele despede as multidões. E aí, em vez de Jesus ir descansar, o que Jesus faz? Ele vai orar, né? Ele vai orar. E ele fica ali sozinho orando. E a Bíblia diz que em caindo a tarde, ali estava ele só, sozinho, orando, né? Alguns dizem que Jesus aqui estava num lugar alto, e de lá, apesar dos discípulos estarem longe, pegaram o seu barquinho e já estavam longe, mas Jesus os avistava de lá. De lá Jesus orava pelos seus discípulos, orava pelo seu ministério, pela obra que Deus queria fazer através dele na face da terra. Ele orava e ele via os seus discípulos, e a Bíblia diz que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqueles discípulos começam a se desesperar naquele barco, e a Bíblia diz que as ondas eram bravias, e o vento era contrário, ou seja, eles estavam vivendo uma situação de perigo real. E talvez naquele momento eles falaram: por que Jesus permitiu que a gente viesse sozinho? Que Jesus era a segurança daqueles discípulos, assim como Ele é a minha e a sua segurança, meu irmão. E a pior coisa é quando a gente se acostuma com a presença de Jesus conosco em todos os momentos, nas horas de dificuldade, nos nossos momentos de tribulação, na hora que as ondas bravias sobem mais e mais, na hora que os ventos são contrários contra a nossa vida. Tudo que a gente quer, meu irmão, é a certeza que Jesus está ali conosco, diante daquelas ondas bravias, diante daquele vento contrário, não é? Tudo que a gente quer. E na hora de dificuldade, às vezes a gente fica como que tateando, né? Como que tateando: Jesus, o Senhor está aqui mesmo comigo. Jesus, o Senhor está vendo essa luta que eu estou passando. O Senhor está vendo essas ondas que se levantam contra a minha vida. O Senhor está vendo, Jesus, essa fúria do mar contra a minha vida, Jesus. Cadê o Senhor, Jesus? Tudo que a gente quer, meu irmão, nas horas de tribulação da nossa vida, nós conhecemos a Jesus um dia. Tudo que a gente quer é ter certeza, é ter convicção. Não, Jesus está comigo diante deste mar bravio, diante dessa tempestade feroz. Jesus está comigo. Toda vez que eu passo alguma luta, meu irmão, a primeira coisa que eu procuro saber: Jesus, o Senhor está comigo nessa batalha, Jesus. Jesus, eu estou fazendo as coisas da maneira correta, Jesus, porque se eu estiver fazendo do jeito que agrada o Senhor, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Tudo que nós precisamos, meu irmão, essa certeza, essa convicção de que Jesus está conosco. E os discípulos naquele momento, talvez eles pensaram: cadê Jesus? Por que Jesus nos impeliu? Às vezes a gente pensa que Deus só manda a gente para receber bênção, para receber vitória, para a porta que está se abrindo. Mas muitas vezes, meu irmão, Deus manda a gente para enfrentar os mares bravios da vida, para enfrentar as tribulações, as tempestades da vida também, meu irmão. Você está disposto? Você está disposto quando Jesus te manda a enfrentar as tempestades? E Deus levanta, irmãos. Deus levanta pessoas para enfrentar tempestade. Se você está passando por uma tempestade, é porque Deus conhece o seu potencial para enfrentar essa tempestade que você está passando. Se fosse outro, tinha sucumbido, mas você está lá firme. Se
fosse outro, não aguentava, mas você aguenta, porque Deus te capacita, e a Bíblia diz que Ele não nos dá uma prova que a gente não possa suportar, meu irmão. Então os discípulos estavam lá, cadê Jesus? Mas Jesus, eu creio que estava no controle, sempre, irmãos, Ele sempre vai estar no controle de todas as coisas, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho das ondas, não importa das ondas, não importa se o vento é contrário, Ele não perdeu o controle de nada, 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 meu irmão, de nada. Eles estavam ali, grandes ondas, e aí Jesus vem de uma forma inesperada. Deus não trabalha, meu irmão, minha irmã, de acordo com a nossa agenda. Às vezes a gente quer determinar para Deus: Deus, eu quero que o Senhor faça desse jeitinho para mim. Deus, se não for desse jeitinho, eu vou entender que não é o Senhor que está fazendo. Deus, faça, e a gente determina para Deus, meu irmão. Mas Deus age, meu irmão, da maneira mais inesperada. A Bíblia diz que Jesus vem de uma maneira inédita. Nunca, hoje a gente sabe da história, mas nunca ninguém havia andado sobre as águas. Nunca na história da humanidade houve qualquer situação assim, da pessoa andar sobre as águas, meu irmão. O máximo que a gente vê na Bíblia é o machado flutuando, né? Um machado de ferro. Eliseu lança um pau lá e o machado flutua, e eles pegam aquele machado. O máximo que a gente vê, que já é um milagre demais também, a gente vê o povo andando no meio das águas, né? As águas se abrindo e o povo passando. Mas agora, uma situação inédita que eles não esperavam, Jesus de repente vem andando por sobre as águas. Vem de uma maneira inesperada. E quando Deus age, às vezes Deus age, meu irmão, de uma forma que assusta a gente. Se eu falar que Deus está nessa pandemia, as pessoas vão falar assim: pastor, você está virando um herege, hein? Ô, meu irmão, mas você acha que Deus, se Ele quisesse, Ele não impedia de vir essa pandemia sobre a humanidade? E Deus está agindo, meu irmão, na pandemia. Deus está agindo através disso aí, meu irmão. Muita gente está se voltando para Deus neste momento de dor, de dificuldade. Deus está agindo, meu irmão. Eu sempre penso assim: é coisa ruim, pastor, só vem do capeta, é só o diabo que faz coisa ruim. Mas tudo que o diabo faz, meu irmão, se for o diabo, tudo que ele faz é com a permissão de Deus. Não tem nada, né? Não está escrito na Bíblia, não, é um ditado, que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Parafraseando que isso aí agora é Bíblia. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados diante de Deus. Ou seja, Ele sabe de tudo. Ele controla tudo, meu irmão. Nada fugiu do controle de Deus. E se Deus quis vir sobre a sua vida, sobre as ondas da pandemia, se Deus quis vir na sua vida, trabalhar na sua vida e na minha, meu irmão, nas ondas ou na tempestade do coronavírus, e se Deus quis fazer isso, tudo está no controle dele, meu irmão. Nada fugiu do controle de Deus. E quando Deus faz algo diferente, meu irmão, é natural que a gente se assuste, né? Eles pensaram que era o quê? Que era um fantasma. Sabe por que eles pensaram que era um fantasma, irmãos? Porque eles não sabiam explicar aquilo. Se fosse você ia pensar também: meu Deus, eu não acredito em fantasma, mas no mínimo você ia achar que era um demônio que estava vindo sobre as águas, era uma coisa estranha. Você ia orar, você ia repreender, você ia mandar embora, mas era Jesus que estava vindo sobre as águas. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente fica assustado, e é natural, meu irmão. Mas o importante, meu irmão, é a gente continuar focado em Deus, com a nossa fé, com a nossa confiança nele. E aí Jesus vem e acalma. Ele chega e
acalma o coração dos discípulos. Não é a tempestade que ele acalma aqui. Tem um outro texto lá que a Bíblia diz que ele acalma a tempestade, né? Para depois acalmar os discípulos. Aqui, antes dele acalmar a tempestade, ele fala com os discípulos, né? Calma, não temais, sou eu que estou aqui no meio dessa tempestade, sou eu mesmo. Ele acalma o coração dos discípulos. No versículo 27, ele diz assim: olha, tem bom ânimo, não temas, sou eu, não temais. E aí vem o Pedro. O que o Pedro faz? Pedro fala assim: Senhor, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor realmente, se é o Senhor, eu creio que o Senhor tem poder. Se o Senhor está andando sobre as águas, eu creio que o Senhor tem poder de me fazer andar também sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo, Senhor. E aí a Bíblia diz que ele falou assim: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Depois ele começou a afundar. E aí ele gritou por socorro, né? Começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, que duvidaste? Quem queria ter essa fé de Pedro aqui? Você queria? Jesus falou assim: a sua fé foi pequena ainda, Pedro. Sabe por quê, meu irmão? Quando você dá um passo, quando você acha que você cresceu demais na fé, quando você acha que você está arrebentando na fé, aí Jesus fala assim: eu tenho mais para você. Sua fé ainda está pouca, Pedro. Eu quero aumentar mais a sua fé ainda. Porque, meu irmão, as coisas de Deus são insondáveis. Deus sempre tem mais coisas tremendas e maravilhosas para fazer na minha vida e na sua vida, meu querido. Deus sempre tem mais para nós. É que nem aquele rapaz que eu conto a história, que ele é meu discípulo, o pastor Gilberto. Hoje ele é o pastor da igreja lá de Valadares, de onde eu vim. E aí ele pregava e falava assim: ei, pastor, eu preguei bem? Eu falava assim: você errou nisso, naquilo, você pode melhorar. Aí ele pregava de novo: pastor, e como é que eu fui hoje? Continua errando, pastor Gilberto, nisso, aquilo. E aí um dia eu falei assim, ele falou assim: pastor, será que eu nunca vou ficar bom para o senhor, não? Aí eu falei assim: se eu falar que você já está bom, você vai deixar de crescer, você vai parar de aprender. Então não está bom não, Gilberto, continua. E depois de alguns anos ele veio aqui nessa igreja, ele pregou aqui. Eu estava sentado ali, falei assim: o pastor Gilberto agora está pregando melhor do que eu, está pregando mais do que eu. Aí eu falei com ele, falei assim: agora você está bom, Gilberto, agora você está bom. Aí sou todo alegrinho, né? Muito, meu amigo, gosta mais de mim. E assim é com Deus, meu irmão. Quando você faz alguma coisa assim, achando que está fazendo muito, não, hoje eu arrebentei, hoje eu tive uma fé tremenda, hoje eu expulsei demônio. E aí Deus olha para você e fala: isso não é nada, meu filho, eu tenho mais para fazer através da sua vida ainda. Pedro andou sobre as águas, irmãos, superou todos os outros demais discípulos. Aí Jesus está falando assim: ô Pedro, homem de pequena fé, Pedro. Com isso Deus estava falando, incentivando a Pedro a ter uma fé maior ainda, meu irmão. E aí você sabe o que acontece com Pedro depois que Jesus parte, meu irmão? Vem o Pentecostes, vem o poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Pedro passava e eles levavam paralíticos, pessoas aleijadas, e colocavam para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre aquelas pessoas. E quando Pedro passava, onde a sombra dele passava sobre aquelas pessoas eram curadas. Se Jesus batesse no ombro de Pedro e falasse: Pedro, você tem uma fé tremenda, hein, Pedro? Que fé que você tem? Pedro ia parar ali, meu irmão. Talvez não ia fazer grandes coisas para Deus mais. Mas vamos seguir. E Jesus então fala: homem de pequena fé. Porque Pedro, por algum momento ali, ele duvidou, ele deixou de olhar para Jesus. Porque, irmãos, a gente é bênção.
gente é usado por Deus quando a gente está olhando para Jesus, quando a gente está firmado nos pés de Jesus. Se você desviar os seus olhos de Jesus por um instante, meu querido, você cai. Então, o tempo todo, meu irmão, firmado, olhando para Jesus, como diz lá em Hebreus 12, que é o autor e consumador da nossa fé. E Pedro, por um instante, ele parou de olhar para Jesus, começou a olhar para as circunstâncias, para as dificuldades. Aí ele começa a afundar. Se você ficar olhando para a luta, para a dificuldade, para o tamanho do gigante, meu irmão, você nunca vai vencer os gigantes, você nunca vai andar de verdade sobre as águas, você nunca vai ver os milagres de Deus na sua vida. Agora, quando você começa a olhar para Jesus, meu querido, os milagres acontecem. Nós andamos sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, tomou ele pela mão e subiram ambos juntos para o barco. E aí o vento cessou. Parece que Jesus queria só dar essa experiência para Pedro, né? Assim que eles entraram no barco, não precisou dele fazer como da outra vez: mar, fica quieto, vento, fica calmo. Ele nem falou nada. Quando ele pisou no barco, o vento cessou. Quando Jesus coloca o pezinho dele, meu irmão, no nosso barco, no barco da nossa vida, os ventos cessam. Não é que você não vai ter luta mais, mas você não vai ter mais aquela tempestade, talvez, porque a tempestade maior é dentro da gente, muitas vezes, meu irmão. Não é nem exterior. Muitas vezes a tempestade é aqui dentro de nós, mas quando Deus acalma essa tempestade aqui dentro de nós, lá fora também as coisas ficam calmas. Então, meu irmão, concluindo aqui, algumas coisas que a gente aprende aqui nessa situação. Algumas coisas que a gente aprende aqui sobre essa situação de andar, de Pedro andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Andar sobre as águas, meu querido, é nós sairmos muitas vezes da nossa zona de conforto. Andar sobre as águas ou sair do barco é quando a gente realmente tem uma fé em Jesus Cristo, que a gente é capaz de obedecer a voz dele e sair da nossa zona de conforto para fazer a vontade dele e viver os milagres que ele tem para nós. Ficar no barco é ficar na nossa zona de conforto, irmãos. Tem gente que passa a vida na sua zona de conforto. Tem gente que passa a vida inteira sem ver, realizar ou ver acontecer grandes mudanças na sua vida, porque a pessoa não tem coragem de sair do barco, sair da sua zona de conforto. Tem pessoas que passam uma vida inteira, meu querido, namorando com Jesus. Percebe, descobre que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que a pessoa precisa se posicionar, precisa sair do seu barco, da sua zona de conforto, mas a pessoa não toma decisão, porque é mais fácil ficar na zona de conforto. É mais fácil ficar bem com a nossa família. Nossa cidade é pequena, irmãos, Conselheiro Pena. E eu posso dizer, meu irmão, que existe um espírito de religiosidade na nossa cidade que precisa ser quebrado. As pessoas conhecem a Jesus, as pessoas chegam num ponto da sua vida que sabe que Jesus é a solução para a sua vida, mas a pessoa está mais preocupada com a sociedade, com o que os parentes vão pensar, com o que as pessoas vão dizer, do que em sair do seu barco, da sua zona de conforto e entregar a sua vida para Jesus de uma vez por todas, meu irmão. Espírito de religiosidade. Quando eu me converti, tinha isso na minha família também, meu irmão. Minha mãe era daquelas que ia para 5 horas da manhã para adorar o Santíssimo, que era, antigamente era uma luzinha lá. Eu acho que eles usavam azeite, mas não podia apagar, acendia de novo. Antes de apagar tinha que acender de novo, acender de novo. Depois eles colocaram o elétrico, né, uma lâmpada elétrica, e aquela luzinha ficava acesa 24 horas por dia. E a minha mãe levantava cedinho lá para adorar o Santíssimo. Quando eu me converti,
Geralmente eu não sou, irmãos, de falar sobre idolatria, não. Mas quando Deus dá direção para a gente também, tem que falar, meu irmão, porque tem pessoa que às vezes está presa no espírito de religiosidade, precisa ser mudado isso na sua vida. Tem pessoa que até depois de converter, ainda fica com aquele espírito de religiosidade na sua vida. Ah, pastor, mas se acontecer alguma coisa, pastor, eu vou estar desonrando o santo. Não existe isso, meu irmão. Existe um Deus vivo, um Jesus que morreu e ressuscitou, está vivo aqui entre nós agora. É isso que existe. É minha tia que é mais, até hoje ela pega no meu pé. Eu tenho uma tia, até hoje ela, de vez em quando ela a gente encontra, começa a contar algumas histórias de pastor que fez coisa errada. E aí, um dia desse, ela começou a falar e me chama dizendo: ah, Zezé, o pastor falou: ó, tia, não esqueça que eu sou pastor, que eu sou evangélico, que eu sou pastor também, tá? Aí ela não falou mais nada. E, meu irmão, às vezes quando eu me convertia, aí essa minha tia: ah, mas você está renunciando o seu batismo. Qual é o batismo que a Bíblia ensina, meu irmão? Qual é o batismo que a Bíblia ensina? Aonde na Bíblia tem batismo de criancinha, de bebezinho? Aonde na Bíblia, meu irmão, me mostra? Eu já li várias vezes essa Bíblia. Aqui na igreja tem um grupo que lê a Bíblia toda, de capa a capa, todo ano. Aonde está na Bíblia batismo de criancinha? Batismo por aspersão, aonde está na Bíblia, meu irmão? Aí minha tia: está renunciando. Ô tia, eu amo demais a senhora, não estou renunciando não, vou continuar sendo seu sobrinho, né? Ela era minha madrinha, né? Mas às vezes, meu irmão, é aquele medo. É mais fácil a gente ficar na zona de conforto, mais fácil a gente não ser criticado. Isso vale para a gente também na igreja. Eu como pastor, é mais fácil eu levar um ministériozinho, meu irmão, que não ofende ninguém, que recebe o aplauso de todo mundo, mas eu não estou agradando a Deus assim, meu irmão. É mais fácil eu não fazer nada, atividade nenhuma com a igreja, ser que só aquela igreja. Não, é mais fácil, meu irmão, as pessoas aplaudem a gente. Esse pastor aí é bom, esse pastor aí é aquele que é durão, é desse pastor que eu gosto. Até o pastor ser duro com aquela pessoa, com ele, com ela, aí sai falando: ih, o pastor está muito ignorante, pastor não sei o quê, né? As pessoas gostam de pastor radical, pastor duro, quando é com as outras pessoas. Quando chega a vez de ser duro com ela, ela esperneia, pula. Mas a gente tem que sair, meu irmão, da zona de conforto, sair do barco, andar sobre as águas, para ver os milagres de Jesus, para ver o sobrenatural de Deus na vida da gente. Você tem que sair do barco e andar sobre as águas, sim, meu irmão. Saia do comodismo, saia do barco, em nome de Jesus. Todas as áreas da nossa vida, né? Saia do barco. Sair do barco exige confiar plenamente em Jesus. O barco, meu irmão, mesmo na tempestade, ainda era o lugar mais seguro. O barco, mesmo na tempestade, eles tinham ainda aquela segurança, aquela sensação de segurança, de zona de conforto, de proteção, falsa proteção. E aí o Pedro, meu irmão, nem critica o Pedro mais, porque Jesus repreendeu ele lá quando ele falou assim, quando ele começou a afundar. Não, meu irmão, Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco, é o Senhor mesmo. Ele tinha aprendido que o discípulo, ele seguia o seu mestre. Ele tinha aprendido, meu irmão, que aquilo que o mestre fazia, ele fazia para os discípulos olharem ele fazer, e os discípulos também fazerem aquilo que o mestre fazia. E ele falou assim: se o meu mestre está andando sobre as águas, eu sou discípulo dele, eu também posso andar sobre as águas. Aleluia. E continua sendo assim até hoje, meu irmão. Se você precisar andar sobre as águas, meu irmão, Deus vai ser com você. As águas não vão te submergir. Você não vai sucumbir nas águas dessa vida, não. Vou
continua sendo assim até hoje. Ele falou assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as farão ainda maiores. Andar sobre as águas, sair do barco, exige confiar plenamente a nossa vida a Jesus. Você entregou a sua vida mesmo plenamente para Jesus? Ou tem alguma áreazinha da sua vida que você fala: Jesus, olha, todas as áreas, eu gosto demais do Senhor, gosto da igreja, gosto do louvor, gosto da pregação, uma bênção, mas essa área aqui, Jesus, não mexe nessa área não, aqui não, meu irmão. Para sair do barco, meu irmão, é confiar plenamente em Jesus, sem nenhuma reserva. Nada pode ficar para trás. Aquilo que Moisés falou para Faraó lá em Êxodo, quando o Faraó falou assim: ó, você vai servir o Senhor, primeiro falou assim: vem só vocês os homens. Não. Então vem os homens e vem as mulheres também, deixa as crianças. Não. Vem os homens e as mulheres, mas deixa os animais. Por fim Moisés falou assim: olha, Faraó, nem uma unha nossa vai ficar no Egito, nem uma unha. Nós vamos servir o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com tudo, Faraó. Nem uma unha. É assim, meu irmão, que a gente serve a Deus. É assim que a gente sai do barco. Olha, nada, olha, eu estou entregando tudo para o Senhor, minha vida é do Senhor. Aí, meu irmão, Ele vai dirigir a sua vida. Ele vai dirigir a sua vida. É confiar plenamente. É entregar o controle da sua vida para Deus. Você tem coragem de entregar o controle da sua vida para Deus? É se lançar nos braços de Jesus, como uma criança se lança nos braços do pai, né? O pai dá o braço, a criança não quer nem saber, ela confia no pai, ela se lança e o pai abraça a criança. Ela sabe que o pai não vai deixar ela cair no chão. Quantas vezes eu já fiz isso com os meus filhos? A criança confia. É isso, meu irmão. É crer que se ele pode, eu também posso. Se ele faz, eu também posso fazer. Se ele anda sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas. Quem sair do barco, quem sai do barco, experimenta, meu irmão, que ninguém jamais vai experimentar se não sair do barco. Ou seja, se não tiver uma confiança total, uma entrega total da sua vida para Deus. Ninguém, irmãos, ninguém nunca, jamais andou sobre as águas. Aqueles colegas de Pedro lá, os seus colegas, discípulos, apóstolos, eu creio que esses caras, puxa vida, nós poderíamos ter ido também, né? Pedro foi o único que andou sobre as águas, meu irmão. Foi o único que andou sobre as águas. Quem sai do barco vai viver experiências. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você vai viver experiências que outros não viveram e não viverão, meu irmão. Aqueles que não fizeram uma entrega de verdade para Jesus. Me arrependo, meu irmão, nem um segundo. Desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, nunca me arrependi de ter feito isso. Em nenhum momento eu pensei assim: puxa vida, para que eu fui entregar minha vida? Ao contrário, quando eu me entreguei para Jesus, eu ficava assim: puxa vida, já era para me ser pastor já. Quando eu descobri que eu tinha um chamado, eu pensava assim: já era para me ser pastor há quanto tempo já? Por que eu não conhecia antes? Mas não dependia de mim, né? Eu tinha o tempo, a hora para tudo, e tenho o tempo e a hora para tudo. Mas, meu irmão, vale a pena fazer uma entrega total da sua vida para Jesus. Vale a pena sair do barco para viver o sobrenatural de Deus. Vale a pena deixar a sua vida para viver a vida de Deus. É muito melhor do que a nossa própria vida, meu irmão. Aquela vida que a gente escolhe, aquela vida que a gente faz planos. Aquilo que Deus tem planejado para você é muito, mas muito infinitamente maior do que aquilo que você tem mesmo planejado para você mesmo. Deus quer fazer coisas grandes e tremendas na sua vida, mas você tem que sair do barco para viver o sobrenatural de Deus. Quando eu estava indo para o seminário, para mim isso aqui eu tinha uma escolha: viver uma vida comum. Todos nós temos essas escolhas, irmãos, de viver uma vida comum
Hoje viveu uma vida louca, no bom sentido, para Deus. Tinha, por exemplo, um colega meu, aquele que me evangelizou, falou de Jesus para mim. Ele fez a opção dele, né? Quando a gente estava indo no seminário, ele chegou aí comigo lá um dia, conheceu o seminário, porque tinha que deixar tudo, tinha que morar lá no seminário 4 anos, você tinha que deixar sua vida, emprego, sonhos, né? Alguns sonhos que a gente tinha ali, o jovem tem, imediato, você tinha que abrir mão daqueles sonhos para viver os sonhos de Deus, literalmente. Para viver aquilo que Deus tinha, literalmente, é o que Abraão viveu lá. Sai da tua terra, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando eu fui ao seminário, eu só sabia que eu queria ir para o seminário. Eu não sabia o que ia ser depois, eu não sabia qual a terra que Deus tinha para mim depois, igual Abraão. E esse meu amigo, ele fez a opção dele. Não, eu quero casar. Chegou num ponto que ele queria ir, ele fez a opção dele. Não, eu quero casar, quero ter filhos, eu quero ser motorista de ônibus. E ele casou, teve filhos, é motorista de ônibus até hoje, né? Então, ele na verdade não saiu do barco, né? Ele não saiu, ele também não andou sobre as águas, ele não viveu algumas coisas que eu vivi, não que eu seja melhor que ele. E tinha um outro rapaz ainda nessa mesma época, que era já pregador, já conferencista na época, e o sonho dele era fazer um seminário, aprender mais a palavra de Deus, se capacitar melhor, o chamado que Deus tinha para a vida dele. E parece engraçado, esse rapaz, nunca mais eu ouvi falar dele, mas ele era de São José de Safira. E ele era um rapaz jovem, promissor, secularmente falando. Ele era filho de fazendeiro, tinha algumas vaquinhas e tinha um bom emprego na prefeitura, na época, de São José da Safira. E aí, na hora dele escolher o que ele tinha que fazer, literalmente, irmãos, ele tinha que vender as vaquinhas dele. Eu ficava sonhando, puxa vida, se eu tivesse ao menos uma vaquinha, né, para me vender, um quarto da vaca para me vender, dava para me passar um tempo no seminário, né, Romário? O rapaz tinha algumas vacas, mas ele ia ter que abrir mão das vacas e abrir mão do emprego dele na prefeitura. E aí na última hora a gente ficava em contato, a gente ficava conversando. Na última hora ele falou, não posso abrir mão do meu emprego, da minha vida. E aí, meu irmão, ele não saiu do barco. Nunca ouvi falar dele, era para mim ter ouvido, porque ele era um rapaz promissor, pregava já bem, eu nem sabia falar naquela época. Então, meu irmão, são um exemplo de pessoas que saem do barco, que faz uma entrega total da sua vida para Deus. Os meninos da nossa igreja que estão no seminário, hoje tem 4, né? 5, né? O ano que vem nós vamos ter 7, né, Romário? Ainda também, mas a Laís, vão casar e vão. Pode falar aqui, né, Romário? Já falei também, né? Romário vai casar o ano que vem, vai voltar para o seminário com a Laís, vai ser 7. Que bênção, vamos mandar essa igreja toda para o seminário. Mas esses meninos, quando foram para o seminário, irmãos, eles saíram do barco, né? Saíram da zona de conforto deles, né? A Lorena, né, Lorena? Fica com saudade do filho. A mãe da Sara, né, que foi agora por último, eu fico sempre observando lá os stories dela no Facebook. Quase todo dia ela coloca as fotos do Pedro, mas a Sara, tipo assim, mas eles saíram da zona de conforto. O bom talvez seria eles ficar em casa, pertinho da mãe, do pai, ter um bom emprego na cidade, né? Mas eles saíram da zona de conforto. Mas você sabe o que vai acontecer, meu irmão? Eles já estão andando sobre as águas, já estão vivendo coisas sobrenaturais de Deus e experimentando o poder de Deus sobre a vida deles. Eu creio que eles já passaram um aperto lá, deve ter passado. A igreja, de vez em quando, a gente manda, de vez em quando não, a gente manda todo mês uma quantia para cada um, né? E eu falo assim, ó, se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem ligar para mim. Dá um jeito, vocês não vão passar necessidade de nada. Sabe quantas vezes que alguém ligou para cá pedindo, pastor, manda o dinheiro aqui, pastor, para a gente, que o negócio está feio. Sabe quantas vezes, irmão? 0. Nenhuma vez. Porque eles estão aprendendo
a viver o sobrenatural de Deus, a andar por sobre as águas. Estão vivendo pela fé e Deus está suprindo cada necessidade. E estão tendo experiências tremendas com Deus, porque eles ousaram sair do barco e viver o sobrenatural e andar por sobre as águas. Por isso que eles vêm nas férias contando bênçãos, contando milagres, meu irmão, porque eles saíram da zona de conforto, meu irmão. Essa é a história deles. Na sua vida, talvez, sair da zona de conforto é assumir um compromisso de verdade com Deus nessa noite. Entregar sua vida para Deus, de verdade. Ah, pastor, mas deve ser muito difícil. Quem é solteiro se preocupa com as coisinhas bestas, né? Quem tem uma vida sexual ativa pensa assim: pastor, agora eu não vou poder mais praticar sexo. E aí, pastor? Estou solteiro, né? Cheio dos hormônios. Mas Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, para sair do barco, sair da sua zona de conforto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo mais Ele fará. Tudo mais, seja qual for a área da sua vida que você está precisando hoje sair do barco para andar sobre as águas, meu irmão. Você só vai andar sobre as águas, só vai experimentar o sobrenatural de Deus quando você tomar uma posição de sair do barco, de abandonar o que for preciso, meu querido, mas para viver a vida de Deus e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu digo para você que vai valer a pena. Bem, vamos ficar de pé. Qual a área da sua vida que você está precisando sair do barco nessa noite? Tomar uma decisão, sair da zona de conforto nessa noite. Qual a área da sua vida? Entrega para Deus nessa noite sua vida, o seu coração, todos os seus projetos. Entrega para Deus nessa noite, meu querido. Entrega para Deus nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo mais Ele fará na sua vida. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico aqui. Você vai entregar nessa noite a direção da sua vida, a direção do barquinho da sua vida. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, viveu o sobrenatural de Deus. E ele voltou de novo para o barco. Ele voltou, e quando ele pisou no barco, juntamente com Jesus, cessou a tempestade, cessaram-se aquilo que afligia eles. Porque, meu querido, Jesus agora estava naquele barco com eles. E você pode enfrentar dificuldades, enfrentar tempestades na vida, meu irmão. Todos nós passamos por lutas, dificuldades, provações. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos, mas a diferença, meu querido, é quando Jesus está na nossa vida. Se você tiver que passar sobre as águas, Ele vai andar com você sobre as águas. Ele vai tomar você pela mão. Quando você não estiver mais aguentando, quando estiver sucumbindo diante das águas e tempestades da vida, aí Ele coloca você de novo lá no barquinho. E ali a paz, a segurança. Oh, aleluia. Esse louvor que nós vamos cantar diz assim: a Deus eu entreguei o barco do meu ser. Oh, aleluia. Entrega nessa noite a sua vida para Ele, meu querido. Saia da sua zona de conforto. Em nome de Jesus Cristo, saia do barco. Em nome de Jesus, você vai andar sobre as águas, vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. No nome de Jesus, pode ficar tranquilo. Ele vai cuidar de você. Entrega a sua vida nessa noite. Depois dessa canção, vai ter um momento que você vai poder entregar a sua vida para Ele nessa noite. Tomar uma decisão. Sair do barco. Entregar o seu viver. Oh, aleluia.
Bendito. Minha vida é do Mestre. Aleluia. Sua vida precisa ser Ele. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei no mar afora, pra longe eu naveguei. Não vejo mais o país, só Deus e eu. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é. Na solidão da lida é você e Deus. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida, cante. Você pode erguer as suas mãos a Ele. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho, minha esperança. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque sua mão esquerda aqui sobre o seu coração. Todos os irmãos estão com os olhos fechados, orando, clamando a Deus, meu irmão, por este momento especial. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Minha irmã, nesse momento é o tempo de você fazer a sua decisão nessa noite. Se você vai sair do seu barco, vai sair da sua zona de conforto nessa noite. Se você vai aceitar e querer viver o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ou se você vai querer ficar no conforto do barco nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um pouquinho mais de volume, Wesley. Em nome de Jesus. Queria convidar você a tomar essa posição nessa noite, no seu lugar mesmo onde você está.
você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Pastor, eu entendi demais essa mensagem. Pastor, foi clara a mensagem, eu compreendi. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu compreendi que se eu quiser experimentar a bênção de Deus na minha vida, experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida, eu preciso sair do barco nessa noite. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida de entregar minha vida para Jesus. Queria que você levantasse sua mão bem alto, porque senão eu não vejo. Amém, amém, amém. Mas alguém levanta bem alto sua mão. Você está falando para Deus, você falando: Deus, eu não quero mais ficar só paradinho no barco. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, põe a sua mão sobre o seu coração. Eu vou fazer uma oração, você vai repetir comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu compreendi a Tua palavra, o Senhor falou comigo. E nessa noite, eu me rendo ao Senhor. Eu entrego a minha vida para o Senhor nessa noite. Nessa noite, Jesus, me ajude a sair do barco, a sair da minha zona de conforto, para viver o sobrenatural de Deus. Fala assim: Senhor Jesus, me ajude a tomar as melhores decisões da minha vida. Decisões que vão agradar ao Senhor, ainda que desagrade pessoas. Diga assim: eu entrego a minha vida. Eu peço que o Senhor entre no meu coração, na minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu quero viver a partir de agora para a glória, para a honra e o louvor do Senhor. Eu quero viver, diga assim: eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. No nome de Jesus, diga assim: eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio no Senhor. E eu sei que tudo mais o Senhor fará na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite, meu Deus, e entrego nas Tuas mãos, Pai, cada vida, cada pessoa, meu Deus, que ouviu essa palavra, que está se posicionando, meu Deus, diante desta palavra. Meu Deus, eu repreendo, eu quebro agora, pelo poder que há no nome de Jesus, todo espírito de religiosidade, Pai. O Senhor não é uma religião, o Senhor é vida, é o caminho, é a verdade, é a vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe essa vida, Pai, que se rende ao Senhor nessa noite. Toma nas Tuas mãos, ajuda essa vida na caminhada, como o Senhor me ajudou a chegar até aqui, Pai. Ajuda, faz uma obra tremenda, meu Deus, em cada vida, em cada coração, Pai, que se rende ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode aplaudir aquele que está te chamando para andar sobre as águas. Aleluia! 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 O meu caminho é do Mestre. Glória a Deus! Minha esperança. Declara, igreja, a minha vida, a minha vida, a minha vida. Você pode cantar assim agora: meu coração. O meu caminho, meu caminho. Nossa. Oh, aleluia! Ele é a nossa esperança. Minha vida é sim, meu coração é o meu mestre. O meu caminho é o mestre. Nossa esperança é meu mestre. Oh, aleluia! Aleluia! Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor
seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Se você fez aquela oração entregando sua vida para Jesus, depois nos procure aqui, meu irmão. Eu creio que Deus já entrou no seu coração, que a sua vida nunca mais será a mesma, que você vai andar por sobre as águas, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Grande abraço. Se o mar me soubesse a tua mão, me traz a nova pra respirar, me faz andar sobre as águas.